A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, não entristeça teu coração, não fique na dúvida, devo prosseguir, acho que vou parar, porque Deus manda dizer para você, Ele é a sua força diante de qualquer situação que você está vivendo e Ele consegue resolver qualquer problema que você tenha enfrentado, que você esteja enfrentando. Então não tem motivos para você ficar desse jeito. Vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Eu vou ler para os irmãos o versículo 3, que a palavra de Deus fala o seguinte: assim que Elias recebeu este aviso, ele fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo, sob a giesta, mas eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras, em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Irmãos, quando Elias sai desse capítulo 7 e ele vai para o 8, ele começa a se refugiar numa caverna. O que está acontecendo com Elias aqui? Eu não sei como está a tradução da sua Bíblia. Eu não sei se está Jezabel ou Jezebel, que tem algumas Bíblias que tem uma diferença aí na escrita e na pronúncia. O significado de Jezabel ou Jezebel significa Baal. Baal é marido. Então era uma mulher ruim. E além dela ser maldosa, ruim, ela perseguia demais os profetas de Deus, ela perseguia para matar. Ela não perseguia para caluniar, para atormentar, ela perseguia para ceifar a vida desses profetas. Ela queria que todo mundo adorasse os deuses dela. Então, como Elias e os seus servos não se curvavam, eles não se manifestavam da maneira como ela gostaria, ela começou a perseguir. Então, todas as vezes que ela sabia que existia um profeta de Deus, que era um servo do Senhor, ela ia atrás para matar. A ordem era essa. Então, Elias enfrentou 850 profetas de Baal, que eram os profetas que ela alimentava, que ela cuidava. Ele colocou a fio da espada esses profetas e ele venceu, porque Deus deu vitória a ele. Então era um homem que já estava passando por uma batalha, uma perseguição dessa mulher, uma atormentação, que ele já não estava aguentando mais, porque a luta vem, irmãos, a gente se desgasta. É um desgaste físico, é um desgaste emocional, é um desgaste psicológico, é um desgaste espiritual, porque tem que orar muito, tem que jejuar muito, tem que ter muita renúncia, e a gente precisa ter muita paciência para esperar o processo, porque Deus não age no nosso tempo. Deus não faz da maneira como a gente quer. Então, para que a gente venha ter resultado, para que a gente venha ter resposta, para que nós consigamos a vitória lá na frente, nós temos que ter paciência. E o que acontece durante o processo que a gente está vivendo com Deus, de grandes perseguições? Existem várias batalhas entre o bem e o mal. Então, somos nós, os anjos e os anjos caídos. E aí, o que acontece durante esse processo? Inúmeras vezes, você pode observar, eu falo isso pela minha vida, pela experiência que eu tenho. E tem várias histórias que relatam isso. Então, vários processos da nossa história, nós vamos ver inúmeras vezes o inimigo ganhar. Então, o inferno vai ganhar inúmeras vezes até a vitória do povo de Deus, do povo santo. Nós que somos a igreja dele, os anjos nessa terra, nós vamos ter a vitória lá no final. Mas nós vamos ver inúmeras vezes o inimigo ganhando. Então, a gente não pode transferir a vitória para o inimigo, mesmo que você veja o inimigo ganhando algo, e você achar que não. Agora, né, já venceu, não ganhou, está de posse de vitória, não tem mais jeito para a gente. É como se a gente não tivesse um Deus
que cuidasse da gente. Parece que o inimigo sempre tem mais força do que o Deus que nós servimos. Mas faz parte porque eles são incansáveis, eles são extremamente insistentes e eles fazem do povo deles também, dos adeptos deles, pessoas resilientes. Você pode ver que uma pessoa, ela movida pelo ódio, pela raiva, ela tem uma força excomunal, um poder de persuasão excomunal, porque o ódio traz isso, a raiva traz isso. E ela vai arquitetando várias situações, porque ela não quer perder o poder, ela não quer perder a posição, ela não quer largar aquilo que é seu. Então ela vai agindo de uma forma que chega até a assustar a gente, porque a gente não entende aonde arruma tanta força. Às vezes a pessoa não tem nem dinheiro, mas ela consegue coisas que a gente fala, nossa, mas como que conseguiu? Porque não tinha grana nenhuma, não tem condição nenhuma, e a mulher ainda conseguiu e fez isso, o homem conseguiu, fez aquilo. Então, inúmeras vezes diante das guerras que nós enfrentamos, porque a guerra ela pode durar anos. E dentro do período da guerra existem vários processos de batalhas. Então você já está numa guerra desde quando você começou a ser gerado nesse planeta. Você já entrou numa guerra muito grande. E Deus foi te dando vitória já desde a sua concepção. O homem tem a possibilidade, por exemplo, de produzir e numa ejaculação soltar de 200 a 400 milhões de espermatozoides. Uma média mais ou menos que é calculado é uns 300 milhões de espermatozoides para que um seja fecundado. Então, quando você pega esse estudo científico e você começa a estudar a Bíblia, meditar sobre ela, e de uma certa forma até você pode até trazer a filosofia para te ajudar nesse sentido, você pode filosofar nesse sentido, você começa a ver que você é um herói desde o processo que Deus já começou a fazer da sua criação. Porque quando houve essa explosão de espermatozoides, que houve essa ejaculação, no meio de 300 milhões, você foi o único que conseguiu entrar dentro do óvulo para você ser fecundado, ser gerado, se tornar um feto, se tornar um ser humano. Então, quando Deus fala que quando nós estamos fracos, é a hora que nós estamos fortes, é porque a força dele nos faz prosseguir. É a força de Deus que nós buscamos através da oração, do jejum, que nós buscamos através da palavra, que faz com que a gente consiga avançar. Então, quando você tem essa concepção, você fala, olha, diante daquela batalha, o Senhor lançou 300 milhões de possibilidades ali, eu fui o único que consegui chegar lá, eu já sou um herói por isso. E a sua força está em quem? Está no Criador, que você tem buscado, que é o Pai que cuida de você, que zela por você, que vem e traz para você tudo aquilo que você necessita. Então nós já somos vitoriosos no sentido de termos nascido, de termos conseguido chegar e sermos, sabe, nos tornados seres humanos, porque poderia não ter dado certo. Como os outros não deram, poderíamos ser nós também que não teríamos essa possibilidade de nascer. Mas tivemos, estamos aqui raciocinando, conversando, vocês estão me ouvindo? Estamos adorando o Deus que nos criou. Então, se você for analisar, nós já somos vitoriosos nesse sentido. Então, se existiu uma força na pré-criação, vamos dizer assim, por que agora que nós já estamos formados, criados aqui, nós não vamos ter força? Você pode estar se sentindo fraco diante da perseguição. Tem uma Jezabel aí que não está te deixando em paz. É uma mulher demoníaca. Talvez seja um homem demoníaco. Eu não sei o que está te perseguindo, o que está te atrapalhando. Tem algo maligno aí que está prendendo você em uma determinada situação. E o que dentro do contexto da palavra e meditando sobre a palavra, o que Deus mostra para a gente diante desse texto da história de Elias? Elias era um profeta, irmãos, usado por Deus. Ele venceu todos aqueles falsos profetas de Baal. Ele estava passando por uma perseguição violenta. Era um homem usadíssimo por Deus. Um homem espiritualmente forte. Se a gente for analisar, um homem forte.
Está ali na presença de Deus, não se corrompeu, um servo de Deus, usado, abençoado. Mas, mesmo ele sendo forte do jeito que ele era, ele teve um momento de fraqueza, porque é natural a gente ter esses momentos de fraqueza. Isso é extremamente natural. Ele estava desgastado espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. Ele já tinha vencido os 850 profetas de Baal ali, aqueles falsos profetas que ela alimentava. Ele teve que enfrentar aquela situação. Era uma mulher que ela tinha um governo, ela tinha poder, ela tinha influência. E tem hora que você bater de frente com o sistema é muito difícil. Então, tudo aquilo ali trouxe uma sobrecarga que ele já não estava suportando mais. Tanto que ele sabia que se ele tirasse a própria vida, ele perderia a salvação dele. Porque suicídio não tem perdão para Deus. Mas ele, dentro daquele contexto que ele vivia com Deus, que ele tinha ali o caráter do Senhor, ele conhecia a palavra, né? Ele tinha aquela intimidade com Deus, ele pede para que Deus o leve, porque ele estava cansado. E tem alguns irmãos e irmãs aqui que estão na mesma situação que Elias. Você já não está querendo mais suportar o processo do problema. Você já não está querendo mais enfrentar o problema e você está pedindo para que Deus venha te recolher. O anjo vai 2 vezes falar para ele: levanta, essa estrada é longa, você ainda tem que caminhar. Aí traz a comida, um pão feito na pedra lá, quentinho, traz água para ele, fresca, para que ele venha ter energia para ele poder andar. Quando você sai do capítulo 7, que você vai lá para o capítulo 8, ele já começa a caminhar para se refugiar numa caverna. Ele está exausto, irmãos. Ele está exausto. Mas nós temos que entender que diante da nossa exaustão, nós temos um Deus que nos sustenta. Nós temos um Deus que nos ampara. Nós temos um Deus que na hora que a gente não aguenta mais, que nós estamos no nosso limite, ele opera o milagre. Ele mostra que o final para a gente é apenas o recomeço de uma nova história. Então você vai acalmar diante do processo que você está vivendo com Deus e entender que tudo que você tem vivido agora, nada fugiu do propósito de Deus. Você vai falar assim dela, mas é muita luta, é muita perseguição, eu convivo com muita gente ruim, já convivi com muita gente ruim. É uma situação assim que eu não sei nem te explicar, mas Deus está vendo tudo que você está passando. E do mesmo jeito que Deus não deixou faltar nada para Elias naquela época, tanto em termos de alimentação, tudo que ele necessitava, Deus cuidava dele, a mesma coisa Deus está fazendo com você agora. Então nada vai te faltar. Não vai faltar força, não vai faltar inteligência, não vai faltar capacitação de Deus, não vai faltar alimento, não vai faltar condições financeiras, não vai faltar nada para você, não vai faltar saúde. Porque Deus manda dizer para você, diante de um processo que você está achando que é o final, diante de um processo que você está sentindo que você não consegue avançar mais, Deus manda dizer para você, vou mostrar para você que eu transformo o final em um novo recomeço. Só que para que Deus leve você avante, para que Deus faça coisas milagrosas na sua vida, para que você viva os milagres de Deus, para que você coloque os teus pés num cenário novo, para que você venha adquirir tudo aquilo que Deus tem para te entregar, Ele precisa potencializar em você algumas virtudes, alguns dons. Ele precisa potencializar em você algumas coisas que você tem capacidade plena de fazer, você executa com maestria, porém o cansaço tem te esgotado nesse sentido. Então ele vai chegar agora para potencializar em você a sua inteligência, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade espiritual, a sua vida espiritual. Que agora é hora dele potencializar isso em você, que já está adormecido. Que aos teus olhos você perdeu e na verdade você não perdeu nada. Você só está cansado. E adormeceu de um jeito que você está achando que você perdeu. Ah, eu não tenho mais talento para isso, eu não tenho dom para isso, eu não tenho mais estrutura para isso, eu não consigo mais orar da maneira como eu orava, a minha vida espiritual está muito estranha, eu não consigo mais. E aí você fica só porque você está cansado e você está cansada, você está esgotado, você chegou no seu limite. Só que o nosso Deus, ele sabe
resgatar as nossas energias de volta. Ele sabe trazer para a nossa vida um avivamento, que se não é Ele para fazer isso, a gente não consegue sozinho, nem sozinha. Nós não conseguimos sozinhos trazer esse avivamento para nós. É Deus que traz. Então você vai acalmar agora o seu coração, porque Deus vai potencializar as tuas virtudes. Deus vai potencializar aquilo que os demônios tentou apagar em você. Diante das guerras que você enfrentou, das batalhas que você teve que passar. Porque o que está chegando para você é vitória. E essas vitórias que Deus está trazendo para você são vitórias que você precisa estar fortalecido, você precisa estar capacitado, você precisa estar num nível de energia, num nível espiritual, para que você venha ter compreensão. Porque o que Deus vai fazer? Ele vai te dar autoridade na palavra, ele vai te dar autoridade no seu posicionamento de mão, na sua postura corporal. Ele vai te capacitar de um jeito que, para ele concluir a obra, para ele colocar você em determinados patamares, em determinados lugares, ele precisa te dar autoridade. E essa autoridade, ela não pode existir só no plano físico ao qual nós estamos. Você tem que ter uma autoridade espiritual. Porque toda pessoa que você vê, ou ela está regida pelo Espírito Santo, ou ela está regida pelos demônios. Então, todas as vezes que você vai encarar uma situação, que você vai conviver com pessoas, que você vai estar em determinado lugar, você é a luz, mas nem todo mundo que vai estar com você naquele determinado lugar vai estar na luz também. Muitas pessoas estarão nas trevas, e você precisa ter autoridade em determinadas situações, e são autoridades espirituais, para que você venha obter vitória, porque nós estamos numa guerra constante. Então, a primeira guerra que você venceu foi a dos espermatozoides aí, dos 300 milhões de espermatozoides, que você foi o único que foi fecundado. Então, você já teve uma vitória muito grande. Então, você já conseguiu concluir o primeiro propósito. Você conseguiu ter vida. Você está aí. Você está escutando a palavra agora, está tendo a orientação de Deus. Então, agradeça a Deus por isso. Pela vida que você conquistou. Você conquistou essa vida. Você lutou aí com 299 milhões de espermatozoides. E você venceu. Então, seja grato à tua vida. Então, se você conquistou a sua vida, você não vai desperdiçar ela agora. O que os demônios estão fazendo com você desde a sua existência? Já estão tentando aí te prejudicar, falar que você não é merecedor, estão querendo tirar você de cena. Por quê? Porque você é uma ferramenta nas mãos de Deus. E através da sua vida, do seu testemunho, daquilo que você fala, do que você representa para o reino, você vai trazer libertação para outras pessoas. E Deus vai potencializar tanto a força em você, que as pessoas que estão no mesmo grau de dificuldade que você está agora, que você vai encontrar com essas pessoas, desanimadas, desiludidas, cansadas, guerras de muitos anos, enfrentando batalhas, se sentindo incapazes, você vai ter força suficiente para levantar novamente essas pessoas. Porque a sua vida ela tem propósito, e é um propósito de união, é um propósito de grupo, é um propósito de compartilhar, é um propósito de gentileza, de amor ao próximo, de empatia. Então, por mais que a gente tenta, muitas vezes, desviar do caminho, irmãos, a gente não consegue. O propósito da sua vida é muito maior do que você comer o seu arroz com feijão, você ter o seu bifezinho, a sua batata frita no final de semana, pagar uma conta, ter um carro bom na garagem, dormir numa cama confortável. Sua vida está muito além disso. Por que Deus permite certas lutas na nossa vida? Para a gente poder evoluir. Nós precisamos evoluir como seres humanos. Nós precisamos evoluir como espírito. Você quer ser um espírito de luz? Não seja da boca para fora, não. Seja realmente um espírito de luz. Então vamos batalhar para isso. Aí Deus te leva várias vezes para a olaria, Ele vai fazendo vários trabalhos com você para que você venha crescer e desenvolver, porque Ele quer te usar, você é uma ferramenta de luz. Você é um soldado do reino. Então Deus manda falar para você, por mais cansado e cansada que você esteja, eu estou colocando a sua vida no lugar. Eu estou colocando tudo em ordem. Mas eu vou potencializar as suas virtudes, os seus dons, para que eu possa te usar como uma ferramenta de luz, uma ferramenta de honra nessa terra. Para que eu venha
operar grandes milagres na sua história e que você seja um canal de milagres na vida de outras pessoas. Então Deus tem propósito com tudo na nossa história, irmãos. Absolutamente com tudo. Quando nós estamos dentro do projeto de Deus, quando a gente está caminhando para o projeto do Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Quando Deus vê duas mulheres, são duas mulheres. Quando Deus vê dois homens, são dois homens. Quando Deus vê um homem e uma mulher, ele vê como uma carne só. Você vê que a visão de Deus é diferente. Então, quando Deus tem um propósito na minha vida e tem um propósito na sua vida, não tem quem desmanche esse propósito. Você pode estar cansado, você pode estar esgotado, mas ele manda dizer para você: eu não te abandonei em momento algum, te desamparei, sabe? Eu não descartei você, você não é um órfão largado em qualquer lugar. Não está nesse nível. Talvez Elias aqui se sentisse desse jeito. Ah, agora eu sou um órfão, Deus me abandonou. Por que Deus não para essa mulher? Por que Deus não breca? Mas Deus tem propósito com tudo e tem hora que não dá para entender a maneira como Deus trabalha. Uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada com Deus, irmãos, é não tentar entender tudo que Ele faz e não querer ter conhecimento dele 100%, porque isso não existe. Sou muito limitada para compreender a cabeça de Deus 100%. O que eu peço para Deus sempre é me orientar, me dar estrutura e me acalmar diante do processo e me mostrar o que está acontecendo dentro das minhas limitações também, porque tem coisas que Ele não vai revelar para você porque você não tem capacidade para absorver aquilo. Então Ele não vai te explicar determinadas coisas que você não tem compreensão delas. Deus não quer ver você uma pessoa surtada. O que Deus faz com a nossa mente quando Ele nos liberta? Ele mantém a nossa mente sadia. Ele tira você de um estado de demência, Ele tira você de um estado de doença, Ele tira toda aquela parte psíquica sua que está contaminada, porque os demônios contaminaram com vários complexos ao longo da sua idade, da sua vida, contaminou com vários paradigmas, te bloqueou de vários jeitos. Então, tem mentes que chegam para a presença de Deus, às vezes fragilizadas, se sentindo um lixo. E tem algumas que são perversas, são mentes assassinas, são mentes perigosas, que têm uma psicopatia, um narcisismo. Deus tem capacidade para libertar. Então, quando está dentro do propósito dele, que ele chega para trabalhar essas mentes, ele liberta, ele transforma, ele traz a libertação. E ele faz com que a mente da pessoa, que é o nosso coração e a nossa mente, se torne sadios. Então tem hora que nós estamos cansados, contaminados, porque os dardos inflamados do maligno vêm. E ele vem para te contaminar, mas Deus chega e nos resgata de todas as situações, porque não existe problema que não tenha solução, ainda mais para o nosso Deus. Todo problema tem solução. E sabe como que Deus resolve muitos problemas na minha vida e na sua vida? Usando o tempo a nosso favor. E tem hora que a gente não entende. A gente acha que está passando muito tempo, que a minha idade chegou, agora não tem mais jeito, agora não dá mais. E na verdade nada dessas barreiras existem para Deus, e Deus usa todo o tempo a nosso favor. Aquilo que você não viveu em 20 anos, 15 anos, Ele faz você viver em um ano só. E Ele faz porque Ele já fez isso comigo. O que eu não conquistei durante muito tempo, muitos anos, em pouquíssimo tempo Deus fez com que eu conseguisse conquistar. Então Ele traz um resgate, uma restituição para a nossa vida, que a gente não entende como que Ele trabalha, mas Ele trabalha, Ele faz. Então Ele manda dizer para você através dessa palavra: não queira se enfiar numa caverna. Eu estou chegando para tirar você daí. Estou mandando o corvo levar a carne para você. O corvo ia lá nos banquetes, tirava o alimento e levava para ele na caverna, porque era a ordem de Deus, tinha que alimentar. Então, os corvos iam lá e alimentavam ele. A mesma coisa Deus faz com você. Ele vai te alimentando, Ele vai te sustentando. E assim você vai caminhando com Deus. Então Ele manda dizer para você: eu vou potencializar as suas virtudes, os teus dons, a sua inteligência, a sua capacidade espiritual, porque o que está chegando para você agora é uma elevação de nível.
Então, para que Deus consiga colocar você no cenário, para que Deus consiga inserir você em determinados lugares, conviver com determinadas pessoas, eu estou chegando agora para potencializar todas as tuas virtudes. Sabe esses talentos que estão adormecidos, que você acha que não tem mais jeito? Nossa, trabalho, 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 me empenho e nada acontece, não vejo diferença. Irmãos, uma das coisas que nós devemos sempre ter consciência, eu não sei se os irmãos são assim, eu não gosto de ser igual a ninguém. Quando você deixa Deus trabalhar a sua essência, você não imita ninguém. Quem imita os outros, geralmente é invejoso que imita os outros. Quer pegar carona naquilo que o outro está fazendo. Quando você busca em Deus a sua essência, aquilo que você é nele, você já é único. Olhando pela sua impressão digital, não existe nenhuma outra igual à sua. Você é único. Pode até ter um ser aí semelhante. Ah, mas tem uns gêmeos que são idênticos, mas não são iguais. A própria palavra já fala, são idênticos, não são iguais. Então, cada um é único. Se cada um tem a sua impressão digital e é único na sociedade, imagina diante dos olhos de Deus. Então, você tem os seus talentos, você tem as suas virtudes, você não tem necessidade de ficar imitando ninguém. Não tem. Então, não se iluda com o que você vê no outro. Que às vezes vê uma desenvoltura no outro, um segmento no outro, um crescimento no outro, que não tem nada a ver com você. Vai buscar a sua inteligência, a sua intelectualidade com Deus. Porque você é único e única, não tem necessidade de você ficar imitando os outros. Você vai conseguir crescer fazendo aquilo que você precisa fazer sem precisar imitar ninguém. Então, eu não gosto de ficar imitando ninguém, irmãos. Eu não me sinto bem fazendo assim. Parece que eu estou traindo a mim mesma, porque eu tenho a minha essência, eu tenho o meu jeito de ser. Então, não tem necessidade de eu ficar imitando ninguém. Eu não tenho que ficar imitando o jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa pregar, o jeito da pessoa andar. Não, eu tenho que buscar melhorar a mim mesma. E as pessoas que ficam sempre procurando imitar o outro, porque quer o crescimento do outro, quer entrar na linha do outro, não se sustenta. Uma hora se complica. E às vezes o caminho que a pessoa, que aos teus olhos, tá crescendo muito. E a pessoa tá tendo um sucesso tão grande. Mas será que está agradando os olhos de Deus o sucesso dessa pessoa? Será que o crescimento dessa pessoa está sendo um crescimento agradável aos olhos de Deus? Quem não conhecesse, por exemplo, a Jezabel ali, uma pessoa que não servia a Deus, por exemplo, que olhasse o crescimento daquela mulher, ia falar, nossa, 850 profetas essa mulher alimenta. Olha a visão, olha a imagem que ela vendia. Nossa, mas ela ajuda, ela faz. Não é assim? E alguém poderia ir lá e imitá-la. Que ela já induzia todo mundo para poder adorar os deuses que ela adorava, né? Que ela gostava. Então, aos olhos de algumas pessoas que não tinham discernimento espiritual, que não tinha visão, poderia chegar e falar, nossa, mas, né? Nossa, ela alimenta 850 profetas. Ela crê, ela, né? Podia até falar, mulher religiosa. Poderia, não poderia? Então, nem tudo que você vê, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que você vê é luz. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Às vezes você está imitando alguém, buscando algo em alguém que não tem, sabe, nenhuma virtude aos olhos de Deus. É uma pessoa que, aos olhos de Deus, nada do que ela faz agrada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Você tem que buscar em Deus a sua identidade. Qual que é a minha identidade em Cristo? Como que Deus quer te usar? E você ser aquilo que Deus projetou você para ser. Porque isso vira uma doença, irmãos. Isso é inveja. Isso é inveja. Se você está imitando o outro, é porque você quer alguma coisa que o outro tem ou que o outro está recebendo. Então, quando você começa a imitar o outro, é muito complicado. Você tem que vigiar. A nossa carne ela é fraca. Se você não vigia, é algo sutil. Os demônios vão te dominando naquilo ali. E aí, dentro de uma vaidade, você começa, sabe, a querer imitar o outro, a querer ser o outro. E isso se torna um fanatismo. Então, é muito complicado isso.
Então, o que que Deus vai fazer com você agora? Ele vai potencializar as tuas virtudes, potencializar aquilo que você faz de melhor. Ele vai te capacitar, ele vai te dar criatividade, ele vai te dar novas ideias para situações que estão por vir. Então, tem coisas grandiosas chegando para você que você vai ter que usar sua criatividade, você vai ter que usar sua inteligência, você vai ter que usar os seus dons manuais, você vai ter que usar os dons que- psicológicos que você tem, os dons intelectuais que você tem. Então, Deus vai te capacitar de um jeito, porque você vai ter que ser usado por Deus e você vai ter que ser capacitado por Ele, porque não tem outra fonte. Então, para que Deus consiga fazer o que Ele tem que fazer, entregar nas suas mãos o que precisa ser entregue, você precisa estar capacitado para aquilo. O que que Deus fala com Elias aqui? Elias era um homem capacitado por Deus. Ele começa a colocar esse homem de pé. Começa a mostrar para ele que ele tinha virtude. Ele não era um qualquer, ele era um profeta de Deus. Ele estava falando no nome de Deus naquela terra, na terra naquela época. Então ele precisava se levantar, ele precisava ter uma postura. E tem hora que nós não podemos ficar como Elias, ficar dentro de uma caverna. É Deus querendo trazer uma história nova, é Deus trazendo situações para você viver, é Deus mudando os seus dias, mudando, sabe, a fase da sua história e você enfiado numa caverna com medo de enfrentar as situações. Então você não pode ser a traição que te fizeram, você não pode ser o medo que colocaram em você, você não pode ser as suas perdas financeiras, você não pode caminhar, sabe, como se você fosse a traição da sua família, a traição do teu trabalho, a humilhação que fizeram você passar. Você não pode caminhar desse jeito, porque você não é um fracassado, você não é o dinheiro que você perdeu, você não é a agressão da sua família, você não é a traição que fizeram você passar. Você não é nada disso. Você é um servo e uma serva de Deus que precisa andar com a sua cabeça erguida. Você é um servo e uma serva de Deus que você tem virtudes, você tem qualidades, você tem dons. Você é uma pessoa inteligente. E é Deus que vai potencializar isso. Você não vai caminhar com a sua cabeça baixa como se você fosse o problema que te causaram. Você não é o problema. Você é a solução. Você é a solução. E você é uma pessoa resiliente. Você já caiu inúmeras vezes lá atrás e Deus colocou você de pé novamente. E agora Ele vai estender as mãos para você mais uma vez, vai colocar você de pé sim, porque a sua história não acabou, não é o fim, é o início de uma nova etapa da sua vida. E você precisa estar de pé. Você precisa estar, sabe, fortalecido em Deus. E Deus manda dizer para você: sou eu que vou provar para o teu inimigo que eu sou contigo. Sou eu que vou provar para o teu inimigo que a sua força é a minha força. Porque diante daquilo que Deus vai fazer na sua história, do que Ele vai potencializar na sua vida, eles vão ter certeza absoluta de que é Deus te regendo. Que é Deus cuidando de você. Que é Deus abraçando os propósitos, os projetos, e que você está chegando e vivendo aquilo que Deus prometeu que ia fazer na sua história. E que você está mais do que capacitado e capacitada para viver aquilo que Deus prometeu. Então prepare o teu coração, porque vai vir grandes emoções. O que Deus está trazendo aqui é concretização de milagres. É aliança firmada, é madre sendo gerada, são negócios sendo firmados, são empresas que vão ser abertas, são vários processos que Deus prometeu para você, vitória, que vão agora surgir essas vitórias. Então prepare o teu coração, porque a saúde vai ser restaurada. Deus vai potencializar as suas virtudes. O que Satanás faz com as pessoas que ele usa? Ele potencializa tudo que é ruim e negativo nas pessoas. Se a pessoa já era agressiva, se torna extremamente agressiva. Se a pessoa tinha o instinto de machucar alguém, ele potencializa tanto isso na pessoa, que a pessoa, além de machucar, ela mata. Que eu já falei para os irmãos, um ser humano dominado pelo demônio, ele é uma arma mortal. Se a pessoa tinha o hábito de pegar algumas coisas dos outros sem pedir, o que Satanás faz? Potencializa aquela pessoa e ele se torna sabe, um ladrão assim, absurdo.
que nada pode ficar do lado que ele pega. Ele não olha de quem é, ele sabe, é compulsivo o negócio. Então, se o demônio tem capacidade de potencializar tudo que é ruim, ódio, raiva, rancor, vingança no coração do homem, por que que o Deus que te criou não tem condições plenas de potencializar no seu coração o amor, a paz, a felicidade, a autoestima, os dons que ele te deu, os dons manuais, e assim intelectuais, e assim vários outros dons? Por que que o Criador não teria essa capacidade? Então ele manda dizer para você, é isso que eu estou fazendo na sua vida agora. Então prepara o teu coração, porque o que está chegando são coisas grandiosas. Você vai estar capacitado e capacitada para viver o que ele vai te entregar. Não se desespera, porque ele vai potencializar várias coisas na sua vida. Os dons. Ah, eu não sei administrar nada. Ele vai potencializar para você administrar. E ele manda dizer mais ainda para você, não se desespera, porque todo recurso que você necessita, todo recurso, toda providência, eu é que vou trazer. Então, tudo aquilo que você necessita, Deus manda dizer para você, já estou mandando os corvos te servir. Você não ficará, sabe, cativo, excluso, escondido, temeroso, amedrontado dentro de uma caverna. Seu lugar não é aí. Agora é hora de você ser visto. Agora é hora de você ser respeitado nos lugares que Deus vai te colocar. Agora é hora de você viver situações que vão agregar muito na sua história, porque são coisas grandiosas que Deus está trazendo. Vai mudar a sua rotina. E você precisa crer no que Deus está te entregando agora. Então não se coloque para baixo, não se diminua, porque o caminho não é esse. O caminho não é esse. Você precisa entender que a sua fonte de vida é o Deus que você serve. Que não há nada acima dele. Ele tem poder sobre todas as coisas. Nós não entendemos o porquê esperamos muito. Nós não entendemos o porquê Deus permite tantas dores. Nós não entendemos muitas coisas, mas nós sabemos que no final nós vamos ter vitória e que tudo vai acabar bem. Lá no livro de Apocalipse fala que no final tudo terminará bem. A mesma coisa acontecerá na sua história. Então não entregue os pontos agora, que o inimigo está esperando é isso. É você se entregar. E não é hora de entregar, é hora de continuar. Sabendo que Deus está no controle de tudo sobre a sua história. E que Ele está chegando agora para te dar uma grande vitória. Agora é hora de você andar com sua cabeça erguida. Agora é hora de muitos que te viram numa situação começarem a admirar você. Vai mudar a sua atitude. Você vai mudar o seu comportamento, o seu jeito de falar. Porque agora Deus está chegando para potencializar muitas coisas na sua história, começando em você. Quais são as suas virtudes? São essas que Deus vai potencializar. E vai criar outras virtudes em você, vai te dar outros dons. Então não apavore, não se desespere. Porque o desespero e o medo nos paralisam. E nós precisamos continuarmos firmes. Então confie em Deus. Eu vou orar para você, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, nós agradecemos, Pai, por essa ação sobrenatural sobre a nossa vida. Nós entregamos tudo aquilo que nós somos em tuas mãos. E tudo aquilo que nós temos em tuas mãos. Porque o Senhor tem capacidade para administrar, resolver, fazer. E nós aceitamos tudo o que o Senhor tem para nos entregar. Que o Senhor venha nos encorajar, Pai, a seguir em frente. Que o Senhor tire do teu povo, que o Senhor tire de nós todo o cansaço, todo o desânimo, tudo aquilo que o demônio está usando para nos paralisar, que não tenha poder sobre o nosso corpo físico, o nosso psicológico, o nosso emocional, sobre o nosso espírito. E nós agradecemos no nome do teu filho Jesus, e que tudo que vem acontecer na nossa história, que seja para o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. Nós aceitamos tudo que o Senhor tem para fazer na nossa história e nós já agradecemos no nome do teu filho Jesus. Toma posse dessa palavra e não desanima, não entristeça. Tem nada fora do controle de Deus, irmãos.
nem na época que Elias estava sofrendo aquela perseguição dessa mulher maligna, que essa Jezebel, ela era terrível, terrível. Mulher problemática e invejosa. Ela queria o poder a todo custo. Sanguinária. Só que dentro de tudo isso que ela era, sanguinária como ela era, que ela matou vários profetas de Deus. Deus sustentou Elias diante de toda a perseguição que ele sofreu, de tudo aquilo que ele estava passando. E a mesma coisa é você está aí de pé, você está aí até agora, é porque Deus tem te sustentado. E Deus vai continuar te dando livramento. Então não tenha medo. Não tenha medo, como Deus deu para ele naquela época. E Deus vai te dar autoridade. Tem pessoas que vão ter que aprender a te respeitar. Não foram, sabe, por bem? Ah, não respeitaram o meu servo e a minha serva por bem, agora vão ter que respeitar de outro jeito. Então agora vai por uma outra linha de raciocínio de Deus. Agora vai por um outro lado que Deus vai te dar autoridade e agora vai ter que aprender a te respeitar. Quando Deus quer mudar o nosso cenário, irmãos, quando Deus quer mudar a visão das pessoas com relação a nós, Ele muda. Tem pessoas que andam, né, na sociedade achando que está abafando. Eu bonito, a bonita da história, né? Eu sou lindo, tenho uma aparência tal. Não, eu ando com um carro muito bom. Vocês não sabem nem como que as pessoas estão vendo. Porque a gente cria, muitas vezes, uma imagem que não é a imagem que a pessoa está tendo nossa. E tem gente que vive numa vaidade tão grande que acha que está abafando. E não tem essa fama toda. Nem no meio dos supostos amigos, que diz que tem muito amigo, às vezes não tem os amigos não têm essa visão. Quando vira as costas, fala, mete a língua. Fala um monte. Quando Deus chega para mudar a visão das pessoas com relação a nós, Ele faz uma mudança que é só Ele que poderia fazer. Então, se a pessoa via você como um playboyzinho, começa a ver você como um homem de negócios. Se as pessoas viam você como a solteirona da história, mal amada, que foi largada, Deus faz com que as pessoas vejam você como uma mulher honrada, uma mulher extremamente amada. Porque Deus coloca um homem honrado na sua vida, que vai ter você como uma pessoa mais importante da vida dele. Aí quando Deus começa a mudar a nossa história, mudar a nossa imagem, as pessoas começam a ver a gente de uma forma diferente. Se você tentar fazer isso sozinho, você não vai conseguir. Você vai ter que criar máscaras para as pessoas acreditarem numa coisa que você não é. Deus não, Ele faz a gente ser. E faz as pessoas enxergarem aquilo que nós somos. Por isso que se você ficar dentro de um lugar onde prega um evangelho que você não teve mudança, tem alguma coisa errada. Porque o evangelho de Deus traz mudança, e não é uma mudança só de aparência, não. Eu vou entrar aqui no meio dessas pessoas, vou mudar minhas vestes, vou usar roupas compridas, longas, vou esconder o máximo do meu corpo, não vou mais cortar o cabelo, não é isso, não. A visão que Deus faz a pessoa mudar com relação a você é a respeito do seu caráter. Que é só Ele que consegue fazer isso. Então não se preocupe com a imagem que tem de você. Não se preocupe com o que falam de você. Não se iluda com amizades, viu? Porque tem muita gente que né, no seu meio social, você acha que você tem uma imagem muito legal e as pessoas muitas vezes não vendem essa imagem sua. Tem hora que, e em várias fases da nossa vida, Deus muda o nosso ciclo de amizade. Por quê? Porque tem pessoas que vêm e começam a deteriorar a nossa imagem, a denegrir a nossa imagem. E às vezes você faz o bem para os outros, você não fala mal, você não faz mal para ninguém, você não briga com ninguém. Mas você está ali no ciclo social, tira foto, põe na internet, mostra para a sociedade e tal, faz tudo aquilo ali. E as pessoas estão lá por trás, queimando a sua imagem, falando um monte de coisa a seu respeito que você nem sabe, nem chega no seu ouvido. Mas Deus conhece. Então, quando a gente permite que Deus trabalhe a nossa vida, Deus muda a imagem das pessoas. Porque Deus mostra pra gente quem são os verdadeiros e os falsos. Deus afasta da nossa história porque Ele ouve conversas que nós não conseguimos ouvir. Ele está em todos os ambientes que muitas vezes nós não conseguimos estar. E Ele faz com que as pessoas mudem a visão com relação a nós. Então as pessoas que denegriram a nossa imagem lá atrás, ou fizeram com que as pessoas que não nos conheciam tivessem uma
uma imagem distorcida da gente, ele faz com que essas pessoas começam a ver a gente no profundo do que realmente nós somos. Então ele muda a nossa imagem de um jeito, ele traz uma credibilidade para nós, que as pessoas que duvidavam da nossa índole, do nosso caráter, vê que nós não somos nada daquilo. E passam a nos respeitar. Então deixa Deus trabalhar a sua história. Não reclame mais das batalhas que você tem enfrentado, não reclame das guerras, não reclame de nada disso. Porque Deus não perdeu o controle da sua vida. E Ele sabe o que está fazendo. Você vai falar assim dela, mas deixou de denegrir muito. Andei com muitos falsos amigos. E hoje estou vivendo essa situação. Não tenha medo disso. Acabei de explicar para você como funciona. Ele até permite. Existe a vontade diretiva de Deus e a permissiva. Então ele permite algumas coisas na nossa vida. Mas depois ele vem e muda a nossa história. E as pessoas que passavam a falar mal da gente, passam vergonha, porque ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa conduta, e ele faz com que as pessoas comecem a enxergar a gente como nós realmente somos, como nós somos nele. Então é isso que ele está trazendo para a sua história. Ele está trazendo um resgate de história para você. Ele está trazendo um resgate de dignidade, ele está trazendo resgate de muitas coisas que foram arrancadas de você lá atrás de uma forma injusta. E não tenha medo. Então quando Deus limpar a sua história, quando Deus chegar e limpar o seu cenário, limpar, tirar pessoas, às vezes até lugar que você frequentava, que você tinha o hábito de comprar, às vezes um lugar que você tinha o hábito de tomar café, Deus começa a mudar tudo, é porque já estão, assim, você acha que você tem uma imagem, né, respeitosa naquele lugar. Não, os meus amigos me respeitam. O ciclo de amizade que eu tenho desde o colégio me respeitam. Desde a faculdade me respeitam. Ah, desde a infância me respeitam. Respeita nada. Isso aí é na sua cabeça. Você criou essa imagem. Entendeu? E Deus está ouvindo tudo. Como eles não te respeitam, como nada disso funciona de uma forma que deveria funcionar, né, com respeito, com dignidade, o que Deus faz? Muda. Aí quando Deus começa a limpar, começa a tirar, como algumas coisas começam a não se encaixar mais, você não se enquadra em determinados lugares, você se sente mal, é porque você já evoluiu espiritualmente. Aí Deus tira você daquele ambiente e leva você para outros lugares onde você vai ser tratado com dignidade. E aí ele muda todo o seu cenário e faz com que essas pessoas que denegriam a sua imagem, que você achava que eram seus amigos, passem a te respeitar. E muitas vezes respeita só a distância, viu? Porque Deus não deixa conviver com a gente mais não. Que isso é ótimo. Porque se não, teve muitos anos para ser amigo. Teve muitos anos para respeitar. Teve muitos anos para te admirar do jeito que você tem aí as suas qualidades, né? Do jeito que você é. Não soube? Então agora tchau. Agora deixa, porque o meu filho e minha filha agora vão crescer, vão evoluir, vou levar para um outro nível, outro patamar, e você não vai acompanhar. E ele não deixa vir, ele tem ciúme da gente. Não acompanha mais. Você pode ver que só seguia Jesus os que estavam no nível de Jesus. Quem não estava no nível de Jesus não conseguia acompanhar Jesus. Então, acalma o teu coração, porque não tem nada fora do lugar, não tem nada fora do controle. Deixa Deus agir, porque agora ele vai potencializar as suas virtudes, as suas qualidades, aquilo que ele já derramou em você, vai potencializar de um jeito que vai vir muito mais, vai vir em porção dobrada. Então prepare aí, porque você vai ficar muito mais evoluído espiritualmente. Deus vai te usar muito mais nesse sentido. E deixa Deus trabalhar a sua história. Não tem nada perdido. Nada. O que Deus prometeu está de pé. Você vai viver todas as promessas num outro nível espiritual, num outro nível físico, num outro nível material, sabe, num outro nível social. É isso que Deus tem para nós, mudança. Quem fica muito estagnado no mesmo lugar e não muda, meu Deus do céu, não evolui. Isso é horrível. Então, permita que Deus mude a sua história. Deixa Deus te evoluir, que é o que Ele está trazendo agora, é uma evolução para você. Tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.